Bom dia, meu amado irmão, minha amada irmã. Você sabia que existe um momento específico pela manhã onde as portas do céu se abrem de forma especial para a sua vida financeira? Nos próximos minutos, você vai descobrir como uma oração poderosa, logo ao acordar, pode transformar completamente sua relação com a provisão divina. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter as bênçãos fluindo naturalmente, enquanto outras lutam constantemente? A resposta pode estar na forma como você começa seu dia. Fique aqui comigo até o final, porque vou compartilhar não apenas uma oração transformadora, mas revelar os princípios bíblicos que fazem dela uma chave poderosa para atrair abundância. E tem mais. Você vai entender o que está bloqueando suas bênçãos financeiras e como remover esses obstáculos através da oração matinal. Não saia daqui, porque o que você vai ouvir pode ser exatamente o que faltava para sua vida mudar de patamar. Prepare seu coração, porque algo poderoso está prestes a acontecer. Você acredita que o Senhor deseja que você viva em abundância e não em escassez? Porque muitas pessoas foram ensinadas de forma errada que pobreza é sinônimo de santidade, que o crente verdadeiro precisa viver na miséria para ser aprovado por Deus. Mas será que isso é o que a palavra realmente ensina? Olha, eu quero que você entenda algo fundamental desde já. Deus não tem prazer na sua falta, na sua necessidade, no seu sofrimento financeiro. Muito pelo contrário. A Bíblia deixa claro em terceira carta de João, versículo 2, que o desejo de Deus é que você prospere em todas as coisas assim como prospera sua alma. Você consegue compreender a profundidade dessa verdade? Deus quer que você prospere. Não estou falando de ganância, de ambição desenfreada, de amor ao dinheiro. Estou falando de provisão, de abundância, para que você possa cumprir seu propósito, abençoar sua família, ser uma bênção na vida de outras pessoas. Como você pode ser canal de bênção se está vivendo na escassez? Como pode ajudar o necessitado se você mesmo está necessitado? Pense nisso por um momento. Porque você sabe que tem um Deus que cuida de você, que se importa com você, que já providenciou tudo o que você precisa. Mas para acessar essa provisão, você precisa estar conectado com Ele. E a oração da manhã é exatamente esse ponto de conexão, é o momento onde você se liga à fonte, onde você se conecta com o provedor. Sem essa conexão, você vai viver tentando sobreviver por suas próprias forças, por sua própria sabedoria, por seu próprio esforço. E pode até conseguir algumas coisas, mas nunca experimentará a verdadeira abundância que Deus tem preparada para você. Sabe qual é uma das maiores mentiras que o inimigo planta na mente das pessoas? Que elas não são dignas de receber bênçãos financeiras de Deus, que por causa dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas, elas não merecem prosperar. E aí muitas pessoas vivem presas nessa mentalidade de escassez, de pequenez, de indignidade. Mas eu preciso te lembrar de algo crucial. Não é sobre você, é sobre Jesus. Você não é digno por seus méritos, mas você foi feito digno pelo sangue de Cristo derramado na cruz. Quando Jesus morreu, Ele não pagou apenas pelos seus pecados espirituais, Ele pagou por todas as maldições, incluindo a maldição da pobreza, da miséria, da escassez. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Então, se você está em Cristo, se você aceitou Jesus como seu Salvador, você está livre de toda maldição. Mas por que então tantos cristãos ainda vivem em dificuldades financeiras? Por que ainda lutam tanto para ter o básico? Porque não basta estar livre da maldição legalmente. Você precisa viver essa liberdade na prática. Você precisa declarar essa liberdade, decretar essa verdade sobre sua vida. E é isso que a oração da manhã faz. Ela ativa as promessas de Deus na sua realidade. Ela traz do mundo espiritual para o mundo natural aquilo que já é seu por direito em Cristo Jesus. Deixa eu te fazer algumas perguntas bem diretas.
Quantas contas você tem atrasadas nesse momento? Quanto dinheiro você deve? Quantas noites você tem perdido o sono pensando em como vai pagar suas obrigações? Quantas vezes você já sentiu vergonha de não poder dar algo melhor para sua família? Eu sei que essas perguntas doem, eu sei que tocam em feridas profundas. Mas é justamente por isso que você precisa entender a importância da oração matinal, focada em provisão e abundância. Porque suas palavras têm poder criador. E se você acorda todo dia falando da sua falta, da sua dívida, do seu problema, você está profetizando mais falta, mais dívida, mais problemas sobre sua vida. Mas quando você acorda e mesmo olhando para uma conta de luz que você não sabe como vai pagar, você dobra seus joelhos e diz: Senhor, eu te agradeço porque tu és meu provedor, porque nada me faltará, porque todas as minhas necessidades serão supridas segundo as riquezas da tua glória. Quando você faz isso, você está mudando a atmosfera espiritual ao seu redor. Você está dizendo para o reino das trevas que você não vive pelo que vê, mas pelo que crê. E essa postura de fé ativa o sobrenatural de Deus na sua vida. Tem algo muito poderoso que acontece quando você ora pela manhã antes de fazer qualquer outra coisa. Você está mostrando para Deus que Ele é sua prioridade. Não é seu trabalho, não é seu negócio, não é seu dinheiro, é Ele. E quando Deus é sua prioridade, tudo mais se encaixa no lugar certo. Jesus disse que era necessário buscá-lo primeiro, e então tudo mais seria acrescentado. Mas a maioria das pessoas inverte essa ordem. Elas buscam primeiro o dinheiro, o trabalho, os bens materiais, e se sobrar um tempinho, elas vão até Deus. E depois ficam se perguntando por que as coisas não funcionam, por que as bênçãos não chegam, por que a vida financeira não prospera. Você quer saber o segredo da abundância genuína? É colocar Deus em primeiro lugar todos os dias, todas as manhãs, antes de tudo. É começar seu dia na presença dEle, buscando a face dEle, ouvindo a voz dEle. Porque quando você faz isso, você recebe direção divina. Você recebe sabedoria do alto. Você recebe estratégias celestiais para seus desafios financeiros. Deus pode te mostrar uma oportunidade que você nunca viu. Pode te dar uma ideia de negócio, pode te orientar sobre onde investir, sobre o que fazer, sobre qual caminho seguir. Mas isso só acontece quando você está conectado com Ele, quando você está em comunhão com Ele através da oração, quando você declara que é próspero, que é abençoado, que é cabeça e não cauda, que empresta e não toma emprestado. Você está falando a língua do céu. Você está concordando com o que Deus já disse sobre você em sua palavra. E quando há concordância entre o que Deus diz e o que você diz, o impossível se torna possível. Porque Deus não pode mentir, sua palavra não volta vazia. E se Ele prometeu que você seria próspero, isso vai se cumprir na sua vida. Mas você precisa cooperar, você precisa fazer sua parte. E sua parte é crer, é declarar, é orar, é buscar. Deus não vai fazer por você aquilo que você mesmo pode fazer. Ele não vai colocar dinheiro na sua mão se você não abre a mão pela fé. Ele não vai abrir uma porta se você não caminha em direção a ela. Então oração não é passividade, oração é ação. É você se posicionando espiritualmente, se alinhando com os propósitos de Deus, se colocando na frequência da abundância divina. E quando você faz isso consistentemente todas as manhãs, você cria um momento espiritual, uma força que começa a atrair as bênçãos de Deus para a sua vida de forma sobrenatural. Eu quero que você entenda que abundância financeira não é apenas ter muito dinheiro. É ter o suficiente e o necessário sempre que você precisa. É não passar necessidade. É poder cuidar da sua família com dignidade. É ter recursos para investir no reino de Deus. É ser instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Porque qual é o propósito de Deus te abençoar financeiramente? Para que você acumule riquezas e viva só para você mesmo? Não. É para que você seja um canal através do qual as bênçãos de Deus fluam para outros.
É para que você possa fazer a obra de Deus com excelência, para que você possa sustentar missionários, ajudar os necessitados, construir orfanatos, alimentar os famintos, vestir os nus. Quando você entende que a prosperidade tem um propósito maior do que apenas seu conforto pessoal, você começa a orar diferente. Você começa a pedir não apenas para ter, mas para poder dar. Não apenas para receber, mas para poder ser bênção. E esse tipo de oração agrada o coração de Deus, porque demonstra que você entendeu o verdadeiro significado da abundância no reino. Mas e quando você ora e parece que nada acontece? E quando você busca a Deus pela manhã, faz suas declarações, clama por provisão e as coisas continuam difíceis? O que fazer nesses momentos? Primeiro, você precisa entender que nem sempre a resposta vem da forma como esperamos ou no tempo que gostaríamos. Deus não se move segundo nossa agenda, Ele se move segundo seus propósitos eternos. Às vezes, Ele permite que passemos por períodos de escassez justamente para nos ensinar lições preciosas sobre dependência dEle, sobre fé, sobre perseverança. Você já parou para pensar que talvez o que você está chamando de demora é, na verdade, um processo de preparação? Que Deus está trabalhando em você para que, quando a grande bênção chegar, você esteja pronto para administrá-la com sabedoria? Porque muitas pessoas recebem bênçãos financeiras, mas não estão preparadas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente para lidar com elas. E acabam perdendo tudo. Então, não despreze o tempo de espera. Não pense que Deus não está ouvindo suas orações matinais. Ele está ouvindo, Ele está trabalhando, Ele está preparando algo maior do que você pode imaginar. Sua responsabilidade é continuar orando, continuar crendo, continuar declarando as promessas, mesmo quando tudo ao seu redor diz o contrário. Tem uma coisa que você precisa acertar na sua vida se quiser ver abundância financeira: sua dizimação e suas ofertas. Eu sei que esse é um assunto polêmico. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir sobre isso, mas a verdade precisa ser dita. A Bíblia é clara quando diz em Malaquias que Deus nos convida a aprová-lo nos dízimos e ofertas. E Ele promete abrir as janelas do céu e derramar bênçãos sem medida sobre aqueles que são fiéis nessa área. Você tem sido fiel nos dízimos? Tem honrado a Deus com suas primícias? Porque não adianta você orar pela manhã pedindo provisão, se quando o dinheiro chega, você não reconhece que Deus é o dono de tudo. O dízimo não é uma taxa que você paga para Deus. É um reconhecimento de que tudo pertence a Ele e que você é apenas um administrador. Quando você dizima, você está declarando que confia que Deus pode fazer mais com 90% abençoado do que você faria com 100% sem a bênção. Então, se sua vida financeira está travada, se parece que quanto mais você trabalha, menos você tem, talvez seja a hora de verificar se você está honrando a Deus nessa área. E quando você acerta isso, quando você se torna fiel nos dízimos e generoso nas ofertas, você destrava um nível de provisão divina que você nunca experimentou antes. Deixa eu te contar um princípio espiritual poderoso. Você atrai aquilo que você declara. Se você passa o dia inteiro falando de crise, de dificuldade, de recessão, de desemprego, adivinha o que você está atraindo para a sua vida? Exatamente isso. Mas se você, independente das circunstâncias, independente do que está acontecendo ao seu redor, você levanta todos os dias e declara na sua oração matinal que é próspero, que é abençoado, que tudo que você toca prospera, que você é a menina dos olhos de Deus, você está mudando a atmosfera espiritual ao seu redor. Você está criando um campo magnético de fé que atrai as bênçãos de Deus. Isso não é pensamento positivo vazio. Isso não é autoajuda barata. Isso é princípio bíblico. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E o que a ama comerá do seu fruto. Então você está comendo o fruto da sua própria língua.
Se sua língua profetiza miséria, você vai colher miséria. Se sua língua profetiza abundância, você vai colher abundância. Por isso a oração da manhã é tão crucial, porque é ali que você define o que sua boca vai declarar o dia inteiro. É ali que você programa sua mente, suas emoções, seu espírito para operar em um nível de fé que atrai o sobrenatural. Agora, eu quero falar sobre algo que muitas pessoas não entendem: o tempo de Deus. Você pode estar orando há meses, há anos até, pedindo por provisão, por uma mudança financeira e ainda não viu a resposta. E isso pode fazer você questionar se Deus realmente ouve suas orações, se Ele realmente se importa com sua situação. Mas você precisa entender que o tempo de Deus é perfeito. Ele nunca se atrasa, nunca se adianta. Ele sempre chega no momento exato. Enquanto você espera, enquanto você continua orando todas as manhãs, Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida. Ele está movendo pessoas, abrindo portas, preparando oportunidades, removendo obstáculos. Coisas estão acontecendo no mundo espiritual que você não pode ver com seus olhos naturais. Por isso a fé é tão importante, porque fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você precisa continuar crendo mesmo sem ver. Precisa continuar declarando mesmo sem sentir. Precisa continuar orando mesmo quando parece que nada está mudando. Porque no momento certo, no tempo determinado por Deus, tudo vai se encaixar e você vai receber não apenas aquilo que pediu, mas muito mais do que poderia imaginar. Deus tem um propósito em fazer você esperar. E geralmente esse propósito é fortalecer sua fé, amadurecer seu caráter, prepará-lo para o que está por vir. A pessoa com mentalidade de escassez vive com medo, com insegurança, sempre achando que vai faltar, sempre preocupada com o futuro, incapaz de dar ou de abençoar outros porque está presa no próprio egoísmo. Já a pessoa com mentalidade de abundância vive em paz, confiante de que Deus vai suprir, generosa, sempre disposta a semear, sempre esperando colher, porque sabe que serve a um Deus que multiplica. E como você desenvolve uma mentalidade de abundância? Através da renovação da sua mente pela palavra de Deus e pela oração constante. Quando você passa tempo com Deus todas as manhãs, quando você medita nas promessas da palavra, quando você declara verdades bíblicas sobre sua vida, sua mente vai sendo transformada. As mentiras que o inimigo plantou vão sendo arrancadas. Os pensamentos de pobreza vão sendo substituídos por pensamentos de prosperidade. O medo vai dando lugar à fé. E essa transformação interna se manifesta externamente em forma de oportunidades, de favor, de provisão divina. Eu quero te desafiar a fazer algo a partir de hoje, antes de pegar o celular pela manhã, antes de pensar em seus problemas, antes de se preocupar com qualquer coisa. Dedique os primeiros minutos do seu dia para buscar a Deus em oração. Pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, o tempo que você puder. O importante não é a quantidade de tempo, mas a qualidade desse tempo. Use esse momento para agradecer a Deus por mais um dia, para declarar que Ele é o Senhor da sua vida, para consagrar seu dia a Ele, para pedir por provisão e abundância, não apenas para você, mas para todos que você ama. Declare proteção sobre suas finanças. Quebre toda a maldição hereditária de pobreza, amarre o espírito de devorador, libere anjos do Senhor para trazerem as bênçãos que estão nos lugares celestiais para a sua realidade terrena. Fale com Deus como você falaria com um pai que te ama, que quer o melhor para você, que tem prazer em te ver feliz e realizado. E depois que você orar, levante com confiança, com fé, com expectativa, sabendo que aquele dia vai ser diferente porque você o consagrou ao Senhor. Você aceita esse desafio? Tem uma promessa maravilhosa em Filipenses, que diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. Olha que promessa poderosa. Não diz que Ele suprirá segundo nossas riquezas, mas segundo as riquezas dEle.
E as riquezas de Deus são ilimitadas, infinitas, inesgotáveis. Então não importa quão grande seja a sua necessidade, não importa quão impossível pareça a sua situação financeira, Deus tem recursos mais do que suficientes para suprir tudo. A questão é, você crê nisso? Você realmente acredita que Deus pode e vai suprir suas necessidades? Ou você vive na dúvida, na incredulidade, limitando o agir de Deus na sua vida? Porque Deus não vai além da sua fé. Ele não força bênçãos na vida de quem não crê. Por isso Jesus disse que tudo é possível ao que crê. Então, se você quer ver provisão sobrenatural, se você quer experimentar a abundância divina, você precisa crer. E a oração da manhã é onde você exercita essa fé. É onde você declara que crê mesmo sem ver. É onde você confia mesmo quando tudo parece contrário. Deixa eu compartilhar com você algo sobre semear e colher. Esse é um princípio espiritual inquebrável. Você sempre vai colher aquilo que você semeia. Se você semeia escassez, vai colher escassez. Se você semeia abundância, vai colher abundância. E como você semeia abundância? Sendo generoso mesmo quando você não tem muito, sendo fiel nos dízimos mesmo quando parece que vai faltar, ajudando alguém necessitado mesmo quando você também está precisando. Porque quando você semeia na escassez, você está dizendo para Deus que você confia nele mais do que confia no seu dinheiro. Você está declarando que ele é sua fonte. Não seu emprego, não seu negócio, não seu salário. E Deus honra esse tipo de fé. Ele multiplica a semente do semeador. Então, se você quer ter mais, aprenda a dar mais. Se você quer receber abundantemente, aprenda a semear generosamente. E tudo isso deve fazer parte da sua oração matinal. Peça a Deus para te mostrar onde semear, em quem investir, como ser bênção. E conforme você obedece a essas orientações divinas, você vai ver multiplicação acontecendo na sua vida de forma sobrenatural. Você sabia que existe uma conexão direta entre sua obediência a Deus e sua prosperidade financeira? A Bíblia está cheia de promessas de bênçãos vinculadas à obediência. Deuteronômio 28 lista todas as bênçãos que virão sobre aqueles que obedecem à voz do Senhor. E uma dessas bênçãos é justamente a prosperidade material. Então, se você quer ver abundância na sua vida, você precisa se perguntar: eu tenho sido obediente a Deus? Tenho seguido seus mandamentos? Tenho feito o que Ele tem me pedido para fazer? Porque muitas vezes as pessoas querem as bênçãos, mas não querem a obediência que precede as bênçãos. Elas querem prosperar, mas não querem deixar aquele pecado que Deus já mandou abandonar. Querem abundância, mas não querem perdoar aquela pessoa que Deus já disse para perdoar. Querem provisão, mas não querem ser generosas como Deus tem ordenado. E aí ficam se perguntando por que as coisas não mudam. A resposta é simples, porque obediência precede bênção. Então, use sua oração da manhã não apenas para pedir, mas também para consagrar sua vida à obediência. Peça a Deus para te mostrar se há alguma área onde você está desobedecendo. Peça coragem para obedecer mesmo quando é difícil, porque quando você anda em obediência, as bênçãos te perseguem, te alcançam, te ultrapassam. Deixa eu te perguntar algo importante. Você tem esperado que sua situação mude para então começar a buscar a Deus? Ou você tem buscado a Deus para que sua situação mude? Muita gente coloca condições na sua busca por Deus. Dizem: quando eu conseguir esse emprego, aí eu vou me dedicar mais a orar. Quando eu sair dessa dívida, aí eu vou buscar a Deus com mais fervor. Mas está tudo invertido. Você precisa buscar a Deus primeiro, independente das circunstâncias, e então as circunstâncias vão mudar. É a busca que precede a mudança, não o contrário. Deus quer ver seu compromisso, sua fidelidade, sua determinação em buscá-lo, não porque Ele já te abençoou, mas porque você confia que Ele vai abençoar. Então, não espere sua vida financeira melhorar para começar a dedicar tempo de oração pela manhã. Comece agora. Esteja você onde estiver, tenha você o que tiver ou não tiver.
Porque é justamente quando você busca a Deus no vale da escassez que Ele te leva para o monte da abundância. É na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoa. É na sua falta que a provisão dele se manifesta de forma mais gloriosa. Agora, eu quero falar sobre algo que talvez seja a parte mais importante de tudo que eu venho compartilhando com você: relacionamento. Provisão não é apenas sobre dinheiro, é sobre relacionamento com Deus. Quando você tem intimidade com o Pai, quando você conhece o coração dele, quando você sabe que ele te ama incondicionalmente, você descansa na certeza de que ele jamais vai te desamparar. E esse descanso, essa paz, essa confiança é o que atrai as bênçãos. Porque você não está mais operando em desespero, em ansiedade, em medo. Você está operando em fé, em amor, em confiança. E Deus responde a esse tipo de postura. Ele se move poderosamente na vida daqueles que confiam nele. Então, a oração da manhã não pode ser apenas uma lista de pedidos que você apresenta a Deus. Ela precisa ser um momento de comunhão, de intimidade, de conversa real entre você e seu Pai Celestial. Conte para ele suas preocupações, mas também ouça o que ele tem para te dizer. Abra seu coração para ele, mas também abra seus ouvidos para a voz dele, porque muitas vezes Deus quer te dar não apenas o que você está pedindo, mas algo muito melhor. Ele quer te dar sabedoria, direção, estratégia, mas você só recebe isso se estiver em comunhão com ele. Deixa eu te fazer uma pergunta bem sincera. O que você tem feito com o dinheiro que já passou pelas suas mãos? Você tem sido um bom administrador dos recursos que Deus te confiou? Porque não adianta você pedir por mais se você não está cuidando bem do pouco que você tem. Jesus contou a parábola dos talentos justamente para ensinar esse princípio. Aquele que é fiel no pouco será colocado sobre o muito. Se você desperdiça o dinheiro que tem, se gasta com futilidades, se não tem controle financeiro, se não faz orçamento, se não poupa nada, por que Deus confiaria mais recursos a você? Você precisa demonstrar que é um administrador fiel, que cuida bem daquilo que já tem. E isso também deve fazer parte da sua oração matinal. Peça a Deus por sabedoria financeira, por disciplina para administrar bem, por autocontrole para não gastar com o que não é necessário, por visão para investir sabiamente. Porque prosperidade não é só sobre quanto entra, é também sobre como você administra o que entra. Uma pessoa que ganha muito, mas gasta tudo, viverá sempre em dificuldade. Mas uma pessoa que ganha moderadamente, mas administra com sabedoria, pode viver em abundância. Você sabe qual é uma das formas mais poderosas de demonstrar fé na provisão de Deus? É sendo generoso mesmo na escassez. É ajudar alguém mesmo quando você também está precisando de ajuda. É dar sua oferta mesmo quando você não sabe como vai pagar a próxima conta. Parece loucura para a mente natural, mas no reino de Deus isso é sabedoria. Porque quando você dá mesmo não tendo, você está declarando que sua confiança não está no que você tem, mas em quem provê para você. E Deus honra esse tipo de fé de uma forma tremenda. A Bíblia conta a história da viúva de Sarepta, que tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. E Deus mandou o profeta Elias pedir justamente isso dela. Ela poderia ter negado, afinal era tudo que ela tinha. Mas ela deu, e o que aconteceu? A farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou até o dia em que Deus enviou chuva sobre a terra. Ela foi abençoada porque foi generosa na sua escassez. Então não espere ter muito para começar a dar. Comece a dar agora, com o pouco que você tem, e veja Deus multiplicar. E na sua oração matinal, peça a Deus para te mostrar com quem você deve ser generoso naquele dia. Talvez seja um mendigo na rua, talvez seja um vizinho necessitado, talvez seja uma oferta na igreja. Ouça a voz de Deus e obedeça, porque cada semente que você planta é uma colheita futura que você está garantindo. Agora, deixa eu compartilhar algo sobre perseverança na oração. Muitas pessoas desistem rápido demais. Elas oram uma semana, 2 semanas, 1 mês, e como não veem resultado imediato, param de orar.
Mas a Bíblia nos ensina sobre a importância de orar sem cessar, de perseverar, de continuar batendo até que a porta se abra. Jesus contou a parábola da viúva importuna justamente para ensinar sobre perseverança na oração. Aquela mulher não desistiu até conseguir justiça do juiz. E se um juiz injusto atendeu por causa da insistência dela, quanto mais Deus, que é bom e que nos ama, vai responder quando perseveramos em oração. Então não desista das suas orações matinais. Não desanime se a resposta ainda não veio. Continue buscando, continue clamando, continue declarando, porque há poder na perseverança. Cada manhã que você se levanta e busca a Deus, você está construindo uma fortaleza de fé que nenhuma circunstância pode derrubar. Você está cavando um poço espiritual que vai jorrar água viva de provisão e abundância. E quando a resposta vier, e ela vai vir, você vai perceber que valeu a pena cada manhã de oração, cada momento de busca, cada declaração de fé. Tem uma verdade que você precisa gravar no seu coração. Deus não é limitado pelas circunstâncias. Ele pode abrir caminhos onde não há caminho, pode fazer brotar rios no deserto, pode multiplicar pães e peixes, pode fazer o azeite transbordar, pode mandar maná do céu. Nada é impossível para ele. Então não limite Deus com suas dúvidas, com sua incredulidade, com seus pensamentos pequenos. Quando você ora pela manhã, ore com ousadia. Peça grandes coisas, declare milagres financeiros, creia em provisão sobrenatural. Porque você serve a um Deus sobrenatural que opera maravilhas. E se Ele fez na vida de outros, pode fazer na sua também. Não aceite viver sempre na escassez, sempre lutando, sempre sofrendo. Deus tem muito mais para você. Ele quer te surpreender com sua generosidade, com sua bondade, com sua provisão abundante. Mas você precisa crer. Você precisa esperar. Você precisa declarar. E quando o milagre acontecer, e ele vai acontecer, não esqueça de dar toda a glória a Deus. Não se orgulhe como se tivesse conseguido por seus próprios méritos. Reconheça que foi Deus quem fez. Foi Ele quem proveu. Foi Ele quem abençoou. E continue buscando-o, não apenas pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Você já percebeu como é fácil se distrair durante a oração? Você começa a orar e, de repente, sua mente está pensando em 1000 outras coisas. Isso é normal, é uma luta que todos enfrentam, mas você precisa ser intencional em manter o foco. Uma forma de fazer isso é orando em voz alta durante sua oração matinal. Quando você ora em voz alta, você mantém sua mente mais engajada, mais focada. Além disso, há poder espiritual na palavra falada. Demônios ouvem e tremem quando você declara as promessas de Deus em voz alta. Anjos são ativados pela palavra falada. Então não ore apenas mentalmente. Use sua boca, use sua voz, declare, profetize, ordene, quebre, libere. Seja ativo na sua oração, não passivo. E se você mora com outras pessoas e tem vergonha de orar em voz alta, encontre um lugar onde você possa ficar sozinho. Pode ser o banheiro, pode ser seu quarto, pode ser um canto da casa. O importante é que você tenha esse momento onde pode falar livremente com Deus, sem inibições, sem constrangimentos. Porque há uma liberdade e uma intimidade especial quando você pode falar abertamente com seu Pai Celestial. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou bom em orar, eu não sei o que falar, eu não tenho eloquência. Deixa eu te dizer algo. Deus não se impressiona com palavras bonitas, Ele se impressiona com corações sinceros. Você não precisa usar linguagem rebuscada, não precisa fazer orações poéticas, não precisa soar como um pregador. Basta ser você mesmo, ser autêntico, ser real. Fale com Deus do jeito que você fala, com suas próprias palavras, do seu próprio jeito. O que importa não é como você diz, mas o que sai do seu coração quando você diz. Deus olha para o coração, não para a aparência. Se você chegou até aqui comigo, se você ouviu tudo que eu compartilhei, eu quero te pedir algo muito especial. Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrever-se agora. Isso é muito importante para que você continue recebendo mensagens que vão fortalecer sua fé e transformar sua vida.
Deixa também seu like neste vídeo, porque isso ajuda mais pessoas a encontrarem essa mensagem poderosa. E eu quero que você comente aqui embaixo agora: eu creio na provisão e abundância de Deus sobre minha vida. Escreve isso nos comentários como um compromisso, como uma declaração pública da sua decisão de priorizar a oração matinal. Que Deus abençoe ricamente sua vida, que Ele abra as janelas do céu sobre você, que Ele derrame provisão e abundância sobre sua família, sobre suas finanças, sobre tudo que diz respeito a você. Eu acredito que dias melhores estão chegando para você, que a escassez está terminando e a abundância está começando. Receba essa palavra profética sobre sua vida agora em nome de Jesus. Amém.